TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Nós vamos retomar a matéria que nós fizemos semana passada com o Dr. Johnson, que já formalizou uma jurisprudência com relação ao direito internacional muito específico, seria um casamento de consentimento jurisdicional de pessoas estrangeiras, que foi o caso dos haitianos, aqui no Vale do Taquari. Mas, doutor, uma coisa que chama a atenção, e nós não podemos, nós como operadores de direito e também operadores sociais e visionários do mundo, pelo menos do tempo que nós vivemos aqui nessa terra, nós estamos vendo os gritantes, absurdos atentados que ocorreram na França e no mundo afora. Me reportando muito nisso aí, a semana passada eu li sobre a questão de um tema que Zaffaroni já falava, o inimigo no direito penal, e retomando as reflexões que o senhor fez semana passada, onde o senhor abarcou como fundamento das suas jurisdições e posições de julgados a Constituição Federal. Eu me lembro juntamente nesse livro que ele fala no inimigo do direito penal, quando ele faz uma crítica a Carl Schmitt sobre a teoria da Constituição, em que ele diz, e começa o fundamento criticando e determinando quem são os inimigos da nação. Carl Schmitt, teoria da Constituição, fala que o inimigo do Estado geralmente é o estrangeiro. E ele faz toda a tese ao contrário disso que Carl Schmitt determina. E qual não é a nossa surpresa que as suas decisões são de cunho pragmatista com a nossa Constituição. E aí eu faço uma pergunta de leigo, né? Quem são hoje nossos inimigos do mundo sem fronteiras? Usando as suas palavras, quem são nossos inimigos? É o nosso preconceito pelas classes minorantes, que são as religiões, ou aquelas que são afetadas pelo grande poder econômico? Como nós podemos ver esse mundo agora, doutor? Mais uma vez, uma satisfação estar no Fala Jurídica, doutor Marco. E é uma pergunta, o senhor já me coloca numa saia justa, numa pergunta, né? Extremamente difícil de responder, embora nós somos no campo das estratégias mundiais e dos países mundiais, embora conheçamos alguns sistemas jurídicos, e conheço os sistemas jurídicos, né, que se dividem basicamente em dois, né, o direito anglo-saxão e o direito oriundo da civil law, o direito codificado, né, que vem desde Roma, né, e toda a Europa é direito codificado, os Estados Unidos e a Inglaterra é o direito anglo-saxão, que se baseia muito em precedentes. Mas, afastando-se um pouco do mundo jurídico, eu faço uma reflexão a partir da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, o homem ele veio até ali, da Segunda Guerra Mundial, ele veio num processo de quase destruição da pessoa humana sobre a face da Terra, né? E naquela assembleia que, se todos pegarem aí na internet, botarem ali tem o Human Rights, que é um site muito bom de direitos humanos, tem um vídeo espetacular que mostra toda a evolução do homem sobre a face da Terra até o episódio da Segunda Guerra Mundial, até aquela grande assembleia, né? O homem quase que se dizimou sobre a face da Terra em lutas bélicas, né? E ali, naquela Assembleia da ONU de 1948, emergiu um documento que se chama Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Em que é um verdadeiro poema, né? Desde o artigo 1º até o último artigo da declaração, o homem prometeu um mundo de felicidade, né?
as nações, né, que saíram ditas vencedoras, mas prometeram um mundo de felicidade, né, de igualdade, de fraternidade, de paz, de prosperidade, de igualdades econômicas, né? E parece que no dia seguinte de aprovada na Assembleia das Nações Unidas, na ONU, no dia seguinte o homem esqueceu da declaração que havia feito. Todos os signatários, quando voltaram às suas nações, esqueceram da declaração, né? E a própria ONU, né, hoje, né, principalmente depois que os Estados Unidos depois do 11 de setembro, eu considerei, embora todas as recomendações da ONU, enfim, a ONU se fragilizou muito como um organismo internacional para disciplinar as relações, né? E os próprios tribunais internacionais se fragilizaram. Por quê? Porque há questões econômicas nas relações internacionais que ditam, né, que ditam todos estes conflitos, né? Queira ou não queira, sempre há uma riqueza em jogo, né? Com certeza. Nós tivemos uma Guerra Fria, né, que eu passei a minha adolescência e já na maturidade esperando essa Guerra Fria, que começa pós-Segunda Guerra Mundial, entre a Rússia e os Estados Unidos. E me lembro, né, quando lá, o momento que as ditaduras financiadas, na Operação Condor, na América Latina, financiada pelos Estados Unidos, né, financiada pelo capitalismo, a fim de que o comunismo ou aqueles grupos de extrema, grupos radicais, né, não prosperasse, que o comunismo não prosperasse na América do Sul e na América Latina, né? E aí vem a satanização de Che Guevara, de Fidel Castro em Cuba, né? Uma ilha, porque se olhar a expressão de Cuba no contexto internacional, Cuba é uma ilha insignificante, né? Uma ilha insignificante e que dão um significado, né? Sempre deram um significado para Cuba muito maior do que Cuba é. Cuba é uma ilha, né, que tem as suas belezas naturais, né, como tem todos os países que circundam Cuba, né, tem as suas belezas naturais, né, mas Cuba é um país, né, insignificante, mas era o símbolo do comunismo nas Américas. Passada a Guerra Fria, né, começam, porque até então, e aí eu me lembro, né, especialmente, aí vem a questão vietnamita, depois vem a questão que mais diz respeito ao petróleo, né? O petróleo vira, né, se transforma num bem econômico apreciável, né? E começam os conflitos internacionais com os países produtores de petróleo. Aí vem a guerra do Kuwait, vem desembocar no Iraque, a África também, né? E aí o Kuwait na África, né? E os conflitos se dão porque agora, agora voltando ao 11 de novembro, né, ao 13 de novembro, né, ao 13 de novembro, até bem pouco tempo antes da guerra do Iraque, o Saddam Hussein foi um líder, né,
que oprimiu o seu povo financiado pelas grandes potências. Isso aí. Agora é o sírio, o Bashar al-Assad. o Bashar al-Assad, né? Quem será o Bashar al-Assad daqui a alguns anos? Né? Correto. Porque ele está governando, né, com todos os poderes e com toda esta potência. E esses radicalismos, eles surgem como movimentos oposicionistas nos seus países. São odiosos, né? Como foi a rede Al-Qaeda, como foram todos esses grupos, né? Na Espanha também, né? Como todo radicalismo, ele choca o mundo e choca um ser humano, especialmente a quem cultua os direitos humanos, né? Eu reflito muito sobre esta questão, né? E me recordando de 11 de setembro, né? Nos Estados Unidos, e agora 13 de novembro, né? Essa questão do homem-bomba, né? De quem morre por uma causa, né? De quem está com o corpo cheio de dinamite, entra num espaço público onde tem pessoas inocentes, estão ali se divertindo, quem entra num espaço público desta natureza, né? E causa um dano, né? De tal monta. Mas é uma resposta àquilo que vem ocorrendo, à opressão que vem ocorrendo nos países deles e que muito pouco é tratado pela imprensa. Eu não sei o que se passa, porque a Síria, eu não sei o que se passa, né, na Síria. Temos imagens, as imagens são muito, todas elas são muito rápidas, são tomadas, né, permitidas, né, são gravações que passam, o que se vê lá muito é bombardeios, assim como ocorreu, aí já vem as questões religiosas, né, o Israel com a Palestina, né, o povo palestino, que é um povo nômade na história, né. Mas me parece, aí vem a questão, tem a questão religiosa, o fundamentalismo, né? Assim como ocorreu no início do ano na França, né? Com o periódico esse que atacava os muçulmanos e principalmente a Maomé, né? numa crítica jocosa a Maomé, e queira ou não queira né? O Deus idolatrado por eles. Então tem que se ver essa questão do respeito. Mas estas questões, doutor Marco, assim, para a gente iniciar essas questões, elas são muito voltadas às questões econômicas. Disso eu não tenho dúvida, né? As potências, as grandes potências, e que sempre foram potências, né? Elas mantêm uma hegemonia, custe o que custar, né? É Estados Unidos, é toda a Europa, é a Inglaterra, a Rússia agora na reunião do G20, o Putin foi pressionado de todas as formas porque a Rússia estava dando apoio à oposição síria, né? Ele recuou, ele teve que recuar, pressionado a recuar, né? Então, estas questões sempre foram pautadas por questões econômicas, e as questões econômicas são questões de poder internacional. São questões ligadas ao poderio econômico, seja através, foi o petróleo, a grande, né, e continua sendo o petróleo, né, são países, a grande maioria que ainda tem grandes reservas petrolíferas, né, e me perguntam,
me perguntaram, e isso vem sendo muito questionado na imprensa, se os Jogos Olímpicos do Brasil do ano que vem vai ter alguma repercussão, vai ter algum ato terrorista. Digo, olha, dificilmente, porque tivemos uma Copa do Mundo aqui o ano passado, né? O Brasil não é o cenário, não é um alvo para a ação de um grupo extremista. Porque esses grupos extremistas, eles vão atingir o coração daqueles países que eles querem atingir. Correto. Né? E eles já disseram, a tempestade vai atingir a todos vocês. Né? É claro que essas células e essas microcélulas hoje, porque também mudou muito, esses grupos terroristas que antes eles se identificavam e tinham células, hoje eles estão muito difusos. Eles também já não têm um líder, né? Eles têm poucas lideranças. Tanto é que muitos desses extremistas que praticaram esses atos sexta-feira passada eram franceses, né? Parte da estrutura estava sendo montada na Bélgica, né? Então, eles também não têm um rosto definido como tinha Saddam Hussein, mas Saddam Hussein era um presidente, o Bin Laden, Osama Bin Laden, né? Ele comandava a Al-Qaeda. A Al-Qaeda era um grupo extremista liderado, tinha uma liderança. Hoje esses grupos extremistas, esses grupos desse radicalismo, né, eles não têm um rosto definido. E isto dificulta muito o controle pelos países. Eles tiveram extrema dificuldade. Agora é que estão começando a achar indícios e vestígios e a identificar como eles organizaram esses ataques à França. A França também foi um alvo. A França é um alvo um pouco mais frágil, porque a França é um dos países europeus, é um dos países que tem a legislação mais flexível em termos de migração, né? Porque a França tem toda uma origem ali com os países, né, nigerianos da África, né, Argélia, Marrocos, né, Marrocos, né. A França é um país, né, bem mais libertário no que diz respeito às suas, diferentemente da Alemanha, diferentemente dos países mais que têm uma legislação que impede, né? Se bem que o Obama disse ontem que os Estados Unidos nos últimos tempos foi o país que mais admitiu imigrantes, né? Uma declaração dele de ontem, né? Que há 3 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, né? Mais ou menos isso ele disse. Mas estas questões, o que eu vejo por trás delas, é sempre uma questão econômica envolvida, ou seja, é um bem ou uma riqueza, né, que há uma imposição. Quando essa imposição não é aceita pela via negocial, pela mediação, ela é imposta pela força. Eu complementando suas palavras, e a gente não pode deixar de ver um pouco da história e a repercussão desses países que hoje são vítimas, né? E que de fato os jovens, quando morrem assim, ultrajados com metralhadoras atrás, a gente se repulsa. Mas se a gente for olhar a história, a França foi o país que mais colonizou o norte da África e dominou a Argélia por anos, né? Sacrificou milhares de argelinos. Eu só não sabia que a conta viria dessa forma, porque eu achei que a conta já estava paga. Uhum. E qual não é a minha surpresa, e aí fecha com a análise de que nós, enquanto povo nacional, a gente vê um operador de direito, no caso significativo, tu como juiz, que vê o estrangeiro como a busca de um auxílio humanitário ao nosso país. Nós vemos o estrangeiro, aquele que vai na França,
com uma busca humanitária, usufruindo todo o cargo francês, toda a estrutura europeia, e se volta contra ele. E aí eu reflito na história profunda, né? Não só nós ocidentais temos o interesse econômico, como temos interesse em espécimes de que os outros povos aceitem como nós pensamos. E na verdade, doutor, eu entendo que isso é uma coisa muito difícil. E entra também um componente, doutor Marco, que eu disse assim, as questões econômicas sempre permearam esses conflitos internacionais, mas também, né, temos as questões religiosas. Justamente. Né? As questões religiosas, né? O mundo muçulmano, né? E a religião muçulmana, o fundamentalismo muçulmano, ele sempre foi um conflito, e esse conflito nós vamos remeter à Bíblia, né? Sim. A Bíblia, e vamos descer né? Ver a questão de Israel, né? Aquilo eu vejo aquele conflito ali em Israel, né? De Israel com aquele conflito, um conflito interminável, porque ali tem um fundo religioso, né? Tem um fundo religioso que aquilo parece que não vai ter fim. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Eu já sou um homem já já com alguns cabelos brancos, né? Eu me lembro desde pequeno daqueles ataques ali a Israel, e Israel respondendo, né? E ali as questões são religiosas, né? São religiosas, e aí basta aqueles que já leram a Bíblia ou o Alcorão, né? Ver que ali é um conflito religioso que não tem fim. E vê bem, essa questão do muçulmano, né? Que nesses últimos dias foram praticamente execrado, e já tiveram também ataques aos seus templos, o povo muçulmano espalhado pelo mundo. E aqui nós temos comunidades muçulmanas aqui em Lajeado e no Vale do Taquari, temos muitas. Eu fiz uma audiência há pouco tempo atrás, e aí, doutor Marco, nós temos a nossa indústria frigorífica aqui, que tem que trazer o muçulmano para fiscalizar não só para fiscalizar, como para abater o frango, aves, né? Exatamente, com todo aquele ritual, né? Só uma indústria frigorífica nossa aqui do Lajeado, ela tem cerca de 150 muçulmanos trabalhando nos diversos turnos de trabalho dela, né? E tem um líder muçulmano ali que comanda eles, e eles é que abatem, né, o frango de acordo com o ritual voltado, né, para Meca, Maomé, enfim, a hora do dia que o frango é abatido, ou seja, para ter a certeza de que o frango vai ser, né, que eles vão comer uma carne de frango que foi abatida por quem professa a mesma religião. Então, é um mundo que, embora a gente apregoe a cultura da paz, nós vivemos num estado de beligerância muito significativo, né? Então, eu agora, nesse concerto das nações, acho que a França teve uma reação, a União Europeia busca uma reação a esses atentados, enfim, né? Evidentemente que os controles se tornaram mais rígidos, né?
Mas ontem mesmo, né, na França, né, em Saint-Denis, né, já havia uma preparação para um outro atentado, né, que houve agora, claro, que evidentemente evitado, né? Foi evitado, assim como foi evitado depois de 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Houve um controle rígido por parte das polícias especiais, e a investigação ela avança muito, né? Acredito que não teremos um outro atentado, né? Porque há toda uma prevenção, a Inglaterra está preparada, né? Todos esses países, toda essa coalizão que está bombardeando a Síria atualmente, é isto mesmo que está acontecendo, que está bombardeando a Síria, e estão lá vários, porque eles estão atacando os países que estão atacando eles belicamente. Sim. Né? E não são estruturas bélicas iguais à maioria dos países, são estruturas bélicas excepcionais. Eu estava vendo os caças esses franceses que foram... São os melhores do mundo, eu acho. Não, aquilo consegue fazer, aquilo eu estava vendo, eles, não é o Mirage não é o dos melhores, tem um outro lá que ele consegue jogar uma bomba lá cirurgicamente, né? Uma coisa fantástica. Claro que atinge alvo, eles não dizem que atinge alvos civis, mas atinge alvos civis, claro. Sim, atinge alvos civis. Então eles têm tecnologia para a guerra, né? Nós não estamos lidando com amadores, né? A França não é amadora tecnologicamente, a Alemanha não é, a Espanha não é, a Inglaterra muito menos, e os Estados Unidos... E a Rússia menos ainda. E a Rússia menos ainda, né? Então, por isso que nesse concerto, e aí alguma preocupação com relação ao Brasil, né? Alguma preocupação com o Brasil, eu digo, não, o Brasil não, porque o Brasil, qualquer atentado que ocorresse aqui no Brasil não teria repercussão, mesmo que atingido fosse, e fizeram essas indagações, mesmo que fosse atingido um alvo estrangeiro dentro do Brasil, não teria essa repercussão, porque nesse conflito, esse conflito é um conflito, digamos que assim, é bilateral. Eu vou te atacar, mas eu vou te atacar dentro do teu país. Uhum. Eu vou te atacar dentro do teu país. Esses grupos radicais, eles querem atacar. Eles atacaram os Estados Unidos aonde? No coração dos Estados Unidos. Eles atacaram a França aonde? Em Paris. Né? Eles não atacaram a França ou um grupo francês fora da França. Né? Por quê? Porque são tentar aplacar ali, né? Atacar exatamente o país que está atacando eles, né? Mas volto a insistir, doutor, que estas questões passam por muitos tratados, por muitos interesses, né? Que alguns são nossos conhecidos, né? Os Estados Unidos até hoje não assinou o protocolo de Kyoto, né? Até hoje os Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto, ou seja, os Estados Unidos não prometeu, vem prometendo promessas nessas reuniões do G7 ou do G20. Os Estados Unidos não se compromete, né, em diminuir a poluição, né, no meio ambiente internacional, né? Ele não assina o protocolo, até hoje não subscreveu o protocolo de Kyoto, né? Ou seja, o protocolo de Kyoto foi firmado já há vários anos nos Estados Unidos, né? E assim vários tratados. No que diz respeito a direitos humanos, né? A Alemanha não é signatária de vários tratados que tratam, por exemplo, de adoção internacional. Que tratam de adoção internacional. Eu tive um caso aqui em Lajeados, que eu examinei, e que o cidadão é alemão, e era caso de adoção internacional. Só que ele não conseguia os documentos que são exigidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E não há vedação de conseguir na Alemanha, só que eles impõem barreiras
E numa audiência eu esclareci ele. Ele é uma pessoa, ele é um industrial, ele tem negócios aqui na Alemanha. E ele vive com uma brasileira, e a adoção, por quê? Porque eles, uma vez adotado uma criança, né, como nesse caso, uma vez adotado uma criança por um alemão, ela tem toda aquela ampla gama de direitos e acesso a serviços próprio de um natural alemão, principalmente a saúde, e aí vem as questões, né? O porquê dos países, né? Lá na Alemanha se paga impostos mais do que no Brasil, só que tu pouco desembolsa para a saúde, para a educação, a segurança, né? A segurança, né? Tu tem, o Estado te dá tudo, mas tem cálculos atuariais que não permitem. Então, em termos de adoção, e aí estou citando um exemplo, sim, em termos de adoção internacional, né? O cidadão, ele levou esse filho dele para a Alemanha, né? Mas para viver lá como um guardião, mas não para ter não para ter exercer os mesmos direitos como filho, né? Como filho adotivo que exerce os mesmos direitos no Brasil, né? Na Alemanha, né? Não vai ter acesso, vai ter acesso pago à saúde, à educação, ele vai como uma guarda, né? Como uma guarda, mas a adoção, ao cabo e ao fim desse processo, eu deferi a companheira dele, que é brasileira, que não vai titularizar os mesmos direitos dele na Alemanha. Então, são essas questões, né? Há um fechamento muito grande no que diz respeito a essas questões migratórias e a estas questões no direito internacional, né? Que eles têm assim, um cuidado muito especial, os governos, né? Com o bem-estar do seu povo. Dr. Johnson, foi um prazer novamente o senhor estar aqui, e o senhor sabe que o senhor falando, o senhor é um poço de cultura, e que a gente tem que beber dessa água para a gente pelo menos se equilibrar em situações que eu entendo como muito críticas. Então foi um prazer o senhor estar aqui, e vamos para, quem sabe, daqui a uns meses, alguns dias, fazer um novo programa sobre Bondade esse tema. sua, esse programa foi mais uma troca de opiniões. Claro. Não sou nenhum estudioso, eu apenas sou uma pessoa que busca estar atualizado com os assuntos do momento, mas não sou nenhum especialista na matéria, né? Mas o senhor deu bastante para nós. Então, até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.